Redenção. Série de mensagens inspirada na Quaresma, essa tradição de realizar exercícios espirituais, jejuns, meditação na palavra, nesse período de 40 dias que antecede a Semana Santa. Inclusive, antes que o imperador Constantino decretasse o Édito de Tolerância de Milão, lá em 313 do ano cristão, da era cristã, os discípulos utilizavam esses 40 dias para se preparar espiritualmente para o batismo. Batismo que naquela época de muita perseguição só acontecia no domingo de Páscoa. Então ficavam os catecúmenos se preparando espiritualmente para aquele momento tão especial de ingresso na igreja, ingresso no corpo de Cristo, porque não se aceitavam visitas, porque podia ser um infiltrado que iria denunciar aquela igreja para as autoridades romanas. Então eles tinham que ter muito cuidado em relação a todo mundo que participasse das suas atividades. A declaração pública de fé, que hoje é uma coisa tranquila, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Coreia do Norte é morte garantida, mas aqui no Brasil ainda é algo tranquilo. Ela faz parte da vida cristã. E aí eu lhe pergunto, você já fez a sua declaração pública de fé? Lá na Igreja Católica eles chamam de crisma, né? Nas igrejas protestantes tradicionais eles chamam justamente de algumas declaração de fé mesmo. Então, você já fez a sua declaração de fé? Se não fez, por que não fez? Vamos conversar, né? Nos procure. Quer entender mais sobre essa questão do batismo de adultos? Vamos conversar. O resultado esperado desses exercícios espirituais é o aumento da nossa intimidade com Deus. E assim alcançarmos a redenção. Ou seja, o nosso resgate de quaisquer situações de abandono em que estejamos, né? Em que nos encontremos. Na semana passada, nós vimos o resgate de Ló pelo seu tio Abrão. Ló, fruto das suas próprias escolhas, mas também das escolhas de outras pessoas, os tais reis daquela região onde ele morava, acabou sendo envolvido numa guerra que não lhe pertencia, mas ele estava no lugar errado na hora errada, e com isso ele acabou sendo levado como prisioneiro de guerra, e o seu tio Abrão teve que ir em seu resgate. Vejam, a pergunta que foi feita na semana passada foi justamente se você está precisando de algum resgate em alguma situação. E desafiamos as pessoas a elas também se colocarem no lugar de Abrão. Se você está no lugar de Ló e está precisando de resgate, você tem que pedir ajuda. Mas, se você nesse momento está numa fase boa da sua vida, não está precisando de resgate, será que Deus não está querendo usá-lo como usou Abrão para resgatar Ló? Então, o desafio que lançamos ao longo dessa semana foi justamente que nós buscássemos em Deus a direção e a capacitação para sermos veículos de resgate de outras pessoas, das mais diversas situações. E a questão de hoje, o exemplo de hoje que veremos da redenção, diz respeito à identidade. Não está funcionando. Agora, não, pulou, voltou. Que maravilha. Identidade. Vamos utilizar o exemplo de Ruth. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. É óbvio que eu não farei uma apresentação extensa, profunda do livro de Ruth como um todo, até porque o nosso propósito é muito específico. A redenção.
o resgate. Mas então, portanto, eu vou fazer uma contextualização aqui para vocês, um resumo. Então, a história de Ruth. Ela era uma mulher moabita que se casou com um emigrante judeu, uma grande seca na Judéia, e uma família resolveu emigrar da Judéia para Moabe. Moabe ficava próximo à Judéia, ali naquela mesma região, onde hoje é o chamado Oriente Médio, né, ou o Oriente Próximo, alguns chamam assim. E os moabitas, eles eram parentes dos judeus. Os moabitas eram descendentes de Ló. Assim como os judeus eram descendentes de Abrão, os moabitas eram descendentes de Ló, né, da história que vimos na semana passada. Mas, apesar disso, eles não se davam muito bem. Então, a Bíblia é cheia de conflitos entre os moabitas e os israelitas, de uma forma geral. Depois de 10 anos de casamento, então, essa família emigrou para Moabe, um marido, a mulher, 2 filhos homens. Esses 2 filhos homens se casaram em Moabe com moças daquela região, moabitas, portanto, que tinham seus próprios deuses, que tinham suas próprias famílias. Hoje de manhã, a Tati nos contou que os moabitas, eles eram politeístas. Eles adoravam diferentes deuses. Eles não adoravam o Senhor, o Deus de Abrão. Eles adoravam, inclusive, um dos deuses que eles adoravam era um Deus que exigia sacrifícios humanos. Era um pessoal meio barra pesada. Então, deuses diferentes, famílias diferentes, e mesmo assim houve essa miscigenação, 2 casamentos mistos, 2 homens de Israel com 2 moças de Moabe. Só que os 2 rapazes morreram. Antes deles, o pai, Elimeleque, morreu lá em Moabe, foi sepultado. Pouco tempo depois, seus 2 filhos também morreram. E com isso, Noemi, que era a mãe dos rapazes, ela ficou viúva e sem filhos. E na sociedade daquela época, uma viúva sem filhos, ela ficava abandonada. Ela não tinha quem a defendesse, quem a sustentasse. As 2 moças não tinham mais nenhuma obrigação com ela. Elas podiam voltar para suas famílias de origem e os vínculos estavam literalmente mortos. Esse é o contexto. Ruth tinha que tomar uma decisão. Noemi decidiu voltar para a casa dos seus parentes, para o lugar onde a sua família, o seu clã, vivia desde os tempos da conquista de Canaã. O clã ao qual ela pertencia, ao qual seu marido pertencia, era da região de Judá, mais especificamente da região de Belém de Judá. E ela decidiu voltar para lá, mesmo não tendo direito a mais nada. Porque o marido tinha morrido, os filhos tinham morrido, ela tinha perdido o direito às terras do marido. Mas, pelo menos lá, ela estaria próximo a alguns parentes que poderiam ter misericórdia dela. E ela decidiu voltar. As suas noras não eram obrigadas a acompanhá-la. Mas Ruth decidiu que iria voltar com a sua sogra Noemi. Na verdade, para ela, não era voltar, era ir para um lugar completamente diferente daquele em que ela vivia, com deuses diferentes. Mas vejam, foram 10 anos de casamento. E nesses 10 anos de casamento, certamente, a Bíblia não fala sobre isso, mas certamente Ruth tomou conhecimento e talvez até tenha se convertido ao Deus de Israel. Porque naquelas sociedades era muito comum as esposas se converterem aos deuses dos maridos. Se bem que a gente vê na vida de Salomão, Salomão é que se deixou levar pelos deuses das esposas, né? A gente sabe que as mulheres têm essa capacidade de influenciar tremendamente as decisões dos seus maridos.
mesmo que houvesse uma obrigação cultural para que Ruth e a outra nora de Noemi a acompanhassem, Noemi foi muito enfática: eu libero vocês, eu não quero que vocês me acompanhem, voltem para suas casas. Isso tudo está no capítulo 1 de Ruth, todo esse contexto aqui que eu acabei de contar para vocês. Só que Ruth não aceitou. A outra foi embora. Nem vou citar o nome dela. Mas, por amor a Noemi, poxa, coisa bacana, né? É tradicional, nora e sogra não se darem bem. Mas aquelas duas se davam muito bem. Por amor à sua sogra, Ruth decidiu abrir mão de tudo aquilo que fazia parte da sua identidade. Porque a sua identidade, ela está relacionada a várias questões: família, nacionalidade, profissão, religião. Vocês já viram? Quem é você? Aí você diz o seu nome. Muitas pessoas, junto com o nome, dizem a sua profissão. Muito comum. Quem é você? Eu sou o pastor fulano. Eu não faço isso, mas tem muito colega que faz. Não, a pessoa não perguntou se eu sou pastor ou não. E se eu fosse médico? Quem é você? Eu sou o doutor fulano. Tem gente que faz, não é? A gente conhece, muita gente que faz assim. A pessoa associa a sua identidade com a sua profissão. E nessa hora a gente tem que parar e pensar: qual é a nossa identidade? O que é que nos identifica? Quais são as características que nos definem? Algo para se pensar. Pensa um pouquinho nisso. Se te perguntarem quem é você, o que você responderia? Em Ruth 1, 16 e 17, Ruth, ela se posiciona categoricamente: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Olha aqui, estamos falando de identidade aqui. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor, vejam, ela está se referindo ao Senhor, o Deus de Israel. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth estava abrindo mão da sua identidade como mulher moabita, adoradora de um panteão de deuses. Ela estava se posicionando como a nora de Noemi, retornando para a casa da família dela. Mas aí em Ruth 2, capítulo 2, então o capítulo 1 foi para contar a historinha, né? De como é que as coisas aconteceram antes do retorno para Judá. No capítulo 2, o título que a Sociedade Bíblica dá para o capítulo: Ruth nas plantações de Boaz. Mais uma vez, não lerei todas as passagens, vamos apenas fazer aqui um resumo. Algo inesperado aconteceu. As expectativas não eram muito boas, nem para Noemi e nem para Ruth. Uma mulher, certamente já de alguma idade, numa época em que se envelhecia muito rapidamente. Uma jovem, viúva, sem marido. As duas viúvas não era uma ideia muito boa para elas, não. A situação delas era um pouco complicada. E no versículo 2 de Ruth, capítulo 2, nós vemos assim: Ruth, a moabita, vejam que ela ainda é identificada como sendo uma estrangeira. A moabita disse a Noemi, sua sogra: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Porque era uma tradição naquela época que os trabalhadores do campo, quando fossem colher as espigas de trigo, cevada, quaisquer produtos,
cortavam as espigas, faziam feixes e saíam carregando os feixes. O que caísse no chão era para justamente as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, aqueles que não tinham como se sustentar, porque não tinham terra, e todo o sustento vinha do trabalho na terra, praticamente todo. Então aquelas pessoas viviam da misericórdia dos donos da terra e iam atrás deles colhendo o que caísse. E era uma tradição na região toda, não apenas em Judá, mas naquela região ampla. E a Ruth, sabendo disso, falou para sua sogra que iria colher algumas espigas que caíssem do processo de colheita. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E aí, por acaso, você acha que existem acasos debaixo da vontade de Deus? Mas a Bíblia fala dessa forma. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, o falecido sogro de Ruth. Gente, que acaso, hein? Tudo bem que a Noemi foi para a região onde ficavam as terras do clã ao qual o marido dela pertencia. Mas, uau, que acaso, hein? Entrou justamente nas terras daquele que poderia ser usado por Deus para resgatar a sua sogra e, consequentemente, a ela também. Jesus é o nosso Redentor. Eu venho repetindo isso cada domingo aqui. E Ele veio para nos resgatar do poder do pecado e nos levar para junto de Deus, restabelecer a nossa relação com Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele paga o preço pelo nosso pecado e assim nos redime, nos resgata. Na lei de Moisés havia a figura do Redentor, aquele que poderia pagar o preço para comprar de volta as terras ancestrais de membros da sua família e conceder descendência àquele parente falecido. Como assim, conceder descendência ao parente falecido? Se casando com a viúva. Aí o filho da viúva não seria dele, seria do parente que já morreu. A lei deles era essa. Importante a gente entender isso. E Ruth entrou nas terras de um parente de Noemi que tinha o direito legal de trazer Noemi de volta à vida. Mas ela está viva, é como se não estivesse mais. Não tinha mais descendência. A morte era só uma questão de tempo. E eu digo a morte em termos de legado. Não havia mais legado para Noemi e nem para Ruth. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, a cidade ali daquela região, e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Uau, Boaz era um homem temente a Deus. Antes de perguntar como é que estava a colheita, ele saiu abençoando os seus ceifeiros, que também o abençoaram. Perceba, era a prática dele agir dessa maneira. Ele não estava fazendo isso porque alguém estava ouvindo, não estava querendo aparecer. Era o jeito dele. Era um homem temente a Deus. Versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Porque naquela sociedade, as mulheres pertenciam às suas famílias.
aos seus maridos, primeiro aos seus pais, que as vendiam, as trocavam, muitas vezes em troca de comida mesmo, ou de bens, ou apenas de poder, e depois passavam a pertencer aos seus maridos. E ele pergunta exatamente isso: a quem pertence aquela moça? O capataz lhe respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura e nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Olha a atitude dele aqui. Que se hoje em dia tem estupro coletivo, imagina naquela época. Todo mundo, infelizmente, já deve ter ouvido falar do que aconteceu aqui em Ipanema. Copacabana é do lado. Obrigado. Estupro coletivo. Imagina naquela época. Então, não permitirei que os rapazes toquem em você. Ela já estava protegida. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Vejam que ela ainda se identificava como uma estrangeira. E Boaz lhe respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, seus deuses, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribuía, que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Glória a Deus! A dedicação de Ruth não passou desapercebida. Não, a Bíblia não diz quando Boaz ficou sabendo disso. Se o capataz, logo em seguida, dizer que ela era a nora de Noemi, o que ela vinha fazendo, nós não sabemos. O fato é que, ao se dirigir a Ruth, Boaz já sabia o que ela estava fazendo, já sabia quem ela era, já conhecia a sua identidade. E ele a abençoou. Essas palavras que acabamos de ler são palavras de bênção. E o chefe de um clã, ele tinha o poder de impetrar a bênção sobre outras pessoas. Era um poder que lhe cabia. E da mesma forma que Ruth estava sendo recompensada, primeiro reconhecida e depois recompensada pelo que vinha fazendo em benefício da sua sogra, é assim também com a sua vida. As pessoas podem ser ingratas, as pessoas podem não reconhecer o que você faz por elas, mas nosso Deus a tudo retribui. A palavra de Deus nos promete isso. A palavra de Deus diz que você não pode dar um copo d'água a um dos filhos de Deus sem que isso lhe seja computado a seu favor. Um copo d'água que você dê a alguém. O nosso Deus é um Deus de retribuição. E é o que nós estamos vendo aqui agora. E para que não haja dúvida quanto a isso, não precisa abrir, eu vou projetar aqui, em Jeremias 17, 10, nós vemos a palavra confirmando o que eu acabei de lhes dizer. Eu sou o Senhor que sonda, que experimenta o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.
Vejam que a retribuição é fruto daquilo que você faz, não daquilo que você diz que deveria fazer, mas acaba não fazendo. Nós, evangélicos, costumamos achar que as obras não são tão importantes assim diante de Deus, que o mais importante é a fé. Sim, é verdade que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé, mas as nossas obras são muito importantes, porque é por meio das nossas obras que nós produzimos frutos. E uma árvore que não produza frutos, ela está morta. E eu não sei se vocês se lembram dessa passagem que está nos evangelhos, de Jesus chegando a uma figueira, procurando frutos na figueira, não encontrando e a amaldiçoando. Você vai secar. E ela secou. E o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, na carta dele, ele diz que uma fé sem obras é morta e não tem poder nenhum, nem para salvar. E ele diz, se você diz que tem fé, prove a fé que você tem pelas suas obras. Repito, nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a fé que nos habilita a sermos salvos. Mas a fé é provada pelas obras que fazemos. E são as obras que abrem para nós essa atitude de Deus de retribuição positiva. Ainda em Ruth capítulo 2, versículo 19, a atitude de Boaz em relação a Ruth deixou a sua sogra espantada. Versículo 19. Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Como assim ser bondoso com os mortos? Porque ao ser bondoso com Ruth, Boaz estava sendo bondoso com Noemi. E Noemi já estava, por aquela cultura, morta. Não tinha descendência. Não tinha quem cuidasse dela. E Boaz provou que era bondoso, inclusive com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Porque Boaz era um dos patriarcas do clã de Elimeleque, que poderia resgatar Noemi da sua pobreza, trazê-la de volta para o clã, juntamente com as terras do falecido marido, e dar-lhe descendência. Ele, portanto, poderia ser o redentor de Noemi. Mas Noemi já era uma mulher idosa. Portanto, a redenção de Noemi viria através de Ruth. E Boaz estava bem interessado nela, como já percebemos aqui, né? A ideia caiu muito bem para ele. E aí no capítulo 3, eu vou ter que ser rápido no capítulo 3, porque ele tem um jogo de sedução, em que algumas palavras da Bíblia, elas apresentam um significado um pouco diferente do literal. E eu não vou entrar nesse mérito, não. Se você quiser, pergunte à inteligência artificial o que elas significam. Mas o fato é que houve uma tática de sedução que foi ensinada por Noemi a Ruth, e dessa forma, Ruth acabou convencendo Boaz a assumir esse papel de redentor. Tá? E aí no capítulo 4, acontece justamente as tratativas em que Boaz vai até os anciãos da cidade, os juízes da cidade, eram os anciãos que se sentavam à porta da cidade para julgar os casos. E ele chega lá e diz para aquele patriarca que estava acima dele no direito de redenção, e disse para o cara: vem cá, você quer redimir a nossa parenta Noemi?
Veja que ele nem citou Ruth, né? Você quer redimir a nossa parenta Noemi? Sim ou não? Sim ou não? Não tem interesse nisso não, porque redimir significava dar descendência àquela pessoa que estava viúva, e o seu nome não ia para aquela descendência não. E o que ia para a descendência era o nome do falecido. Você quer? Não quero. Tem certeza? Tenho. Então vamos lá diante dos juízes da cidade para assinar, entre aspas, né? E aí tem todo um jogo muito interessante para quem gosta de sociologia, né? Tem ali um momento de sociologia mostrando como aquela cultura fazia um acordo legal perante os juízes. Não vou entrar nos detalhes, veja lá depois do capítulo 4. Mas o fato é que Boaz pagou as dívidas de Elimeleque e resgatou, redimiu Noemi, se casou com Ruth e ela engravidou de um rapaz que depois virou um homem chamado Obed. Obed foi avô de Davi. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E Davi é da linhagem de Jesus. Ruth, a moabita, se tornou antepassada do nosso Senhor Jesus. Não é impressionante essa história? Sensacional. O nosso Deus, Ele escolheu trazer para a linhagem humana onde viria sob a forma humana o seu filho, o filho unigênito do Pai, a quem chamamos de Josué. Porque Jesus é a versão grega da palavra Josué. Bom, o nome em hebraico é Josué, em grego é Jesus. E Josué significa o Senhor salva. Os nomes são importantes naquela cultura. E o Senhor salva veio dessa linhagem. O amor de Boaz por Ruth o levou a sacrificar seus recursos. Ele teve que gastar uma parte dos seus recursos para poder resgatar Noemi, para poder trazer aquelas terras de volta, mas com isso ele também pôde se casar com Ruth e dar-lhe uma nova identidade. Ela já não era mais aquela mulher moabita. Ela passou a ser a esposa de Boaz. Por casamento, uma israelita, uma antepassada de Jesus, de Davi e depois de Jesus. Meus irmãos, de uma moabita viúva, a bisavó de Davi. Que história! Certamente há vários filmes que tratam dessa história. Mas o que nos importa, mais ainda do que a história em si, é o que ela representa para você. Porque, como eu já antecipei no início da mensagem, esse processo de resgate, fruto do amor, é um prenúncio. O resgate de Noemi, por meio do amor de Boaz a Ruth, é um prenúncio do resgate da sua vida por Jesus, devido ao amor de Deus por você. É isso que essa história está nos contando. E eu posso afirmar isso porque lá em Colossenses, capítulo 1, agora pode avançar até Colossenses capítulo 1, lá no final da sua Bíblia, uma das últimas cartas de Paulo. Eu não vou ler todo o capítulo, né? Essa passagem de 3 a 14, chamada de ação de graças. Vou ler apenas o versículo 12. Deem graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz,
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Olha só, é nele que somos redimidos, Ele é o nosso Redentor, a saber, o perdão dos pecados. Eis a associação. Concluindo, nesse processo de redenção, antes de nascermos de novo da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, que era necessário para entrarmos no reino de Deus, éramos cidadãos desse mundo tenebroso. A nossa identidade era cidadãos do mundo decaído de Satanás. Mas, por conta disso, não tínhamos direito de herança perante Deus. Não tínhamos. Mas graças ao perdão dos nossos pecados, que veio em função do sacrifício de Jesus por nós, por você, por mim, na cruz, fomos redimidos, fomos resgatados do domínio das trevas, da nossa antiga identidade de apenas criaturas de Deus, para nos tornarmos coparticipantes da herança como cidadãos do reino da luz. Não é fantástico isso? Eu fico espantado, como é possível isso? Nós que nascemos por herança, escravos do pecado, mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos, somos resgatados pelo próprio Filho de Deus, graças ao amor de Deus por nós. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Se você se sente aprisionado por qualquer motivo, tenha isso em mente. O que Deus já fez para te resgatar. O que Jesus já fez para te redimir. Tenha isso em mente. E eu vou orar com você agora, para que o Espírito Santo confirme no seu coração que você é filho de Deus e não apenas criatura de Deus. Feche seus olhos.